Entre as funções de maior relevo de um senador da República, inclui-se a altiva missão de representar e defender os interesses do seu Estado. Recebi, pois, de bom grado a tarefa de comunicar à nação os problemas que vêm afligindo uma parcela significativa dos pequenos produtores e agricultores da Paraíba. As voltas com as pesadas dívidas junto ao sistema bancário e aos programas creditícios governamentais. Ora, não desconheço as peculiaridades da atividade produtiva rural, sujeita a uma enorme variedade de intercorrências, como a oferta de insumos, o grau e a periodicidade das chuvas, a temperatura, as necessidades corretivas dos solos, os diversos ciclos das culturas, os efeitos das sazonalidades, as pragas, enfim, uma ampla gama de variáveis que diferenciam a lide do campo de todas as demais atividades econômicas. Quem parece ignorar tais peculiaridades é aquele gestor que estipula regras de financiamento incapazes de dar conta de demandas tão específicas e, ao mesmo tempo, elásticas. O problema do financiamento agrícola é um entrave à plena expansão da capacidade produtiva do campo. Somos, é verdade, um player mundial na produção de alimentos. Temos, também verdade, alcançado expressivas melhoras na rede de financiamento nos últimos anos. Mas, então, o que nos falta? Porque, ano após ano, retornam os mesmos e conhecidos problemas do endividamento. A imprensa noticiou recentemente que 140 municípios paraibanos, o que equivale a 62% do Estado, estão inadimplentes e com o crédito suspenso junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Não há números oficiais divulgados sobre a taxa de inadimplência, mas a Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Paraíba estima que este valor represente algo em torno de 30% dos cerca de 1 milhão de pequenos produtores. Portanto, senhoras e senhores senadores, 300 mil famílias padecem desse mal secular, o descaso com a realidade rural. Tenho para mim que o modo de olharmos a atividade do homem do campo não pode permanecer o mesmo. Em qualquer lugar do mundo, reconhece uma dinâmica peculiar que contribui para tornar a agricultura um tipo de negócio com um índice de risco muito diferenciado, ao tempo em que é absolutamente indispensável para qualquer formação social. Disso resulta um entendimento que leva a um determinado grau de proteção do empreendimento, com vistas a diminuir os riscos e preservar os dois polos beneficiários, produtores e consumidores. Neste contexto, o crédito rural não pode ser visto somente por um prisma financista. Cada vez mais, ele precisa ser entendido como um insumo técnico específico da produção agrícola, indispensável como é a chuva, o nível de insolação ou a semente de qualidade. Em outras palavras, os tratos culturais exigidos pela produção não podem prescindir jamais desse outro componente vital, o financiamento. Por outro lado, senhoras e senhores senadores, os pequenos produtores não possuem um histórico de calote. Pelo contrário, eles têm plena consciência da necessidade de renovar o crédito. Para eles, pagar ordinariamente significa continuar a produzir e gerar renda, numa lógica tão simples quanto a que vai da semeadura à colheita. Assim, se o endividamento dessa massa de trabalhadores honestos
e dedicados não para de crescer, é que há alguma coisa de muito errada no desenho do sistema creditício. Em debate promovido na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o presidente da Casa lembrou que na década de 90, as contas da agricultura não passavam de 25 bilhões de reais. De lá para cá, o montante aumentou mais de 5 vezes e hoje já ultrapassa 130 bilhões de reais. Os números são sintomáticos e deixam entrever que, de fato, alguma coisa tem falhado. O presidente Lula conhece bem a situação e sabe que não podemos descuidar dessa importante atividade econômica, umbilicalmente ligada à intrínseca teia de questões sociais e políticas. Por certo, as equipes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda e as da Casa Civil e dos bancos oficiais vão tomar, no curto prazo, uma medida saneadora. O pequeno agricultor almeja quebrar o ciclo vicioso para o qual se viu compelido. Endividado, perdeu sua capacidade de pagamento e, assim, não pode voltar a operar com os bancos e obter capital de giro, o que, por sua vez, o impede de plantar e, com os dividendos da safra, arcar com os compromissos financeiros. Em meio a tal circuito de desencontros, torna-se imperioso que o governo federal atue imediatamente em várias frentes. Primeiro, impeça a execução de leilões de propriedades, compromisso já assumido pelo presidente da República. Segundo, examine a conveniência de sustar as proibições quanto a novos empréstimos ou rolagem de dívidas para os produtores inscritos no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público, o CADIM. Terceiro, em paralelo, promova a renegociação dos débitos e os necessários ajustes nas linhas de financiamento. Porém, senhora presidente, no médio e longo prazo, é indispensável que as autoridades estejam atentas ao princípio que me propus aqui enunciar. O crédito precisa ser visto como um item técnico indispensável, um componente central da atividade agrícola como um insumo básico. Naturalizar e introjetar essa percepção nos livrará, e os milhões de famílias que labutam no campo, da desconfortável necessidade de buscar soluções para o mesmo problema inesgotável ano após ano.